Ó, tem sonoplastia? Tem. Tem a lei da estatal que não é aplicada. Porque no judiciário é assim. É ritmo de festa. Fizeram a lei das estatais para não aplicar a lei das estatais. E já no início de dezembro do ano passado, antes de tomar posse, o Lula ele já dava sinais, sinais de que faria tudo para derrubar a lei das estatais. Na época ele disse o seguinte, abro aspas: que lei é essa que não me deixa nomear ninguém? Fecho aspas. Pouco tempo depois da reclamação de Lula, a Câmara aprovou a redução da quarentena para 30 dias numa votação relâmpago. 11 horas da noite de uma terça-feira. O texto atualmente ficou empacado no Senado, porque o Senado, ele não acompanhou. Assim, vota na Câmara, vai para o Senado. Se muda no Senado, volta para a Câmara e volta para o Senado. Entendeu como é que funciona? Então, assim, a Câmara aprovou, mas o Senado não. Então, vale a lei que valia. São 3 anos de quarentena. E mesmo assim ele nomeou o Mercadante. Né? E se essa previsão cai da quarentena, vão ser quase 600 cargos em jogo. Por isso que o Lula ele quer derrubar de vez a lei das estatais. Bom, sobre esse assunto, ontem no programa Direto ao Ponto, quem esteve aqui na Jovem Pan News foi o ex-presidente Michel Temer, que falou sobre isso. Vamos acompanhar. Acho que foi um grande avanço. Interessante, um avanço que estava consolidado. Isso que me chama a atenção. Ninguém estava reclamando disso. De repente vem e diz, agora vamos modificar a lei das estatais por inteiro, etc, etc. E eu até acho, viu, Piotr, que quando chegar no Congresso, eles podem fazer algumas aclimatações, algumas adaptações da lei das estatais. Acho muito difícil revogá-la por inteiro. Bom, vocês viram aí os comentários. E essa lei, o que aconteceu com essa lei? Essa lei foi judicializada. O relator do caso, o ministro Lewandowski, Levadinho, ele suspendeu a aplicação da lei. Ou seja, o legislativo fez uma lei, a lei é válida e o judiciário suspendeu a lei e ninguém do legislativo deu um pio sequer. Aí o que acontece? Essa lei ia ser julgada, meus queridos. Ela ia ser julgada, mas ninguém percebeu a jogada que foi feita. O ministro Lewandowski, na terça-feira passada, há uma semana, ele pediu aposentadoria do nada. Terça ou quinta-feira? Quinta-feira, ele pediu aposentadoria. Pediu aposentadoria, tá. Mas ele é o relator desse caso. Logo, quem assume a relatoria é o ministro que vai ser indicado para o lugar dele. Provavelmente, Cristiano Zanin, advogado de Lula. Mas no dia seguinte, sexta-feira, Toffoli pediu vista do processo. Por quê? Porque existe uma regra na linha B do inciso 4 do artigo 38 do Regimento Interno do STF, que diz que se alguém lançar um voto vencedor, pode se tornar o relator do processo antes de nomeado o novo ministro. Então ele pediu vista para que isso fique suspenso, para dar tempo de fazer toda essa movimentação. E aí, nós estamos assistindo, Dani, o espetáculo, o ritmo de festa da lei que não é cumprida. Ou seja, o Estado de Direito brasileiro trata o direito como se fosse nada, desrespeita, suprime, pisoteia, tratora o direito. E, portanto, sem direito nós não somos uma democracia. E a democracia foi salva, Dani? Bom, Pavinato, não, muito pelo contrário, né? Nós estamos vendo a democracia sendo corroída e eu não diria nem aos poucos, não é? Mas estão utilizando ali grandes escavadeiras para acabar de vez com as nossas instituições. É interessante quando nós assistimos a entrevista que o Michel Temer deu aqui no Direto ao Ponto, porque ele é sempre muito elegante, né? Ele critica, mas sem criticar. Porque ele colocou ali, por exemplo, bom, eu esperava que o presidente Lula ele viesse com um tom de conciliação. Mas na própria campanha dele, quem acompanhou com bastante atenção, o tom dele, quando deixavam ele falar, não era de conciliação.
Muito pelo contrário, era de alguém que iria sim assumir a presidência do Brasil com bastante ódio e desejo de vingança. E a partir deste desejo de vingança vem a corrosão das nossas instituições e de uma estratégia, claro, como a gente vê aqui na lei das estatais, para colocar, recolocar e reposicionar o PT dentro do aparelho estatal. Portanto, todas as leis que foram colocadas de reformas no nosso país, que visam, não é, como ser uma linha, uma diretriz para evitar casos de corrupção, vão ser sim retiradas, não é, da forma como for possível, para que o PT consiga se restabelecer no aparelho estatal e a partir daí ser difícil lhe retirar o poder. Brasil, um país sem diretriz, mas com muita meretriz. É o que parece. Não é só o caso da lei das estatais, não, Nelson. A gente também tem lá, voltando a falar que o PSOL é um satélite do PT, né? Parece que é um partido mal pau-mandado, né? Não só a lei das estatais está sendo descumprida, como decisões judiciais de partes que devolveram dinheiro para o Brasil, dinheiro que foi roubado do Brasil e, sabe o que estão fazendo? O PSOL, o PCdoB e o Solidariedade, que são partidos aliados do governo Lula, eles iniciaram uma disputa no STF, insistindo, né, pedindo que, primeiro, fosse suspensa a cobrança dos acordos de leniência. O que é isso? É o acordo que é a delação premiada da empresa, da pessoa jurídica. Ela fala, olha, eu roubei, confesso, roubei assim, assim, assado, e na penalidade aplicaram-se multas. Bom, as empresas estavam assistidas pelos melhores advogados do país. Não dá para falar que foram enganadas. E se foram trapaceadas ou abusadas, esses advogados tinham todo o acesso e todos os recursos e meios jurídicos para fazerem cessar o abuso. Né? Então fez-se um acordo, tudo certo, todo mundo assistido, ok? Agora, na hora de pagar, quando volta ao PT e quando ele manda a Dilma para a China para cuidar de um banco de desenvolvimento que pode contratar essas empreiteiras, esses partidinhos, eles pedem para suspender o pagamento dos acordos. E você sabe o que mais aconteceu? O que é mais sambar em cima da lei da democracia brasileira, Nelson? Foi sorteado a relatoria do caso. Caiu com o ministro André Mendonça. E agora eles estão com recurso. Não, a gente não quer você de relator. É brincadeira um negócio desse? Bom, Pavinato, eu prefiro dizer que eles não respeitam as nossas instituições, tá? Até mesmo porque o fascismo é algo tão sério que a gente também não pode utilizar dessa forma, né? Quem sabe a gente possa algum dia realmente fazer esse tipo de afirmação, como já fizeram inadequadamente, não é, com o presidente anterior, não é? Mas a gente não pode utilizar de forma inadequada. Mas sim, nós podemos falar que não se respeitam as instituições e não há critérios objetivos para se justificar qualquer tipo dessas ações que o próprio governo está tomando. Qual é a justificativa, não é, para fazer esse tipo de negociação com as empreiteiras que foram efetivamente acusadas e condenadas, não é? Essa é a questão. Aí eles dizem o seguinte, é porque se não tiver uma flexibilização, o país vai sofrer com falta de empregos. Gente, olha, isso é simplesmente um absurdo, se colocar esse tipo de justificativa para esse tipo de negociatas. Porque não é possível, se isso chegaria a um ponto de ser realmente verdade, é mais preocupante ainda, porque isso significa, na verdade, que o nosso país é refém de determinadas empresas que são apadrinhadas por determinados políticos. Aí sim, é muito preocupante esse tipo de justificativa. Mas a gente pode falar que a gente é refém de empresas apadrinhadas por políticos, ou seriam os políticos que são apadrinhados pelas empresas? Muito boa colocação. Onde é que vem esse? Porque dá para discutir. Depende de onde vem o dinheiro, né? Se sai do nosso bolso ou não.